A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, queridas. Irmãos, o Natal, que celebra o nascimento de Jesus, é o acontecimento mais extraordinário que aconteceu nessa terra. Se você parar para pensar no que é o nascimento do Filho de Deus, totalmente fora dos padrões normais e cheio da presença de Deus, se tornando homem e se fazendo homem como nós, no ventre de uma mulher. Uma experiência assim fora do comum. Deus se fez homem em Cristo Jesus. E aqui em Lucas capítulo 1 versículo 27 diz assim: uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, igreja? Maria, ela ficou perturbada com aquela informação, com aquele anúncio do anjo sobre o nascimento de Jesus, porque ela não conhecia homem algum, ela era virgem, e ela já estava vamos dizer assim, de casamento marcado com José. Ela já estava prometida a um homem, e se ela aparecesse grávida, como ela iria explicar aquela gravidez? Mas primeiro, como ela iria ficar grávida? Eu vejo que na cabeça de Maria surgiram tantas indagações. Primeiro, como eu vou engravidar se não tem homem na jogada, se não tem homem na parada, né? Naquela época não tinha inseminação artificial, naquela época não tinha tecnologia, ciência que tem hoje. Então você chegar e dizer para uma mulher que ela vai ficar grávida sem ter uma relação sexual, na cabeça dela é impossível, impossível. Ela falou: como isso vai acontecer? E muitas vezes é assim na vida da gente. Às vezes Deus nos confronta com situações, com desafios, com propósitos, com missões, e a gente olha para aquela missão, a gente olha para aquele propósito, a gente olha para aquele desafio, a gente fala: eu não tenho como dar conta dessa situação, eu não tenho como viver aquilo que o Senhor quer nessa situação. Para mim isso é impossível. Às vezes os desafios se mostram para nós muito além da nossa compreensão, muito além das nossas forças, muito além da nossa capacidade, mas a resposta do anjo foi tremenda: o Espírito Santo virá sobre ti. Amém, igreja? O Espírito Santo virá sobre ti. Quero dizer uma coisa para você, querida. Tem muitas coisas na nossa vida que só vão acontecer porque o Espírito Santo vai fazer acontecer. Porque é o Espírito Santo que vai fazer acontecer. O Espírito Santo veio sobre aquela mulher e encheu ela da presença de Deus. O Espírito Santo cobriu Maria, como o anjo anunciou, e ela gerou um bebê no seu ventre. Pelo poder do Espírito Santo, os impossíveis de Deus se tornam possíveis na nossa vida. Pelo poder do Espírito Santo, aquilo que é impossível para nós se torna possível, porque o Espírito Santo faz as coisas acontecerem. Eu
quero começar este culto nesta noite declarando isso. Jesus nasceu, Ele nasceu de uma maneira sobrenatural, Ele nasceu de uma maneira totalmente diferente de todo e qualquer nascimento humano que já aconteceu na terra. Jesus nasceu de forma singular, porque Ele não somente nasceu como homem, Ele também nasceu como Deus. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. E Ele nasceu para quê, pastor? Ele nasceu para trazer vida a um mundo que está mergulhado na morte. A palavra de Deus nos diz que lá no Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e cometeram o pecado, a morte surgiu. A morte entrou em cena na vida da humanidade. Por causa da desobediência de um, todos se tornaram pecadores e todos conheceram a morte. Diz a palavra de Deus. A morte nunca foi um produto da vontade de Deus para o homem. Às vezes a gente vai num velório e a gente fala: puxa vida, Deus, por que o Senhor permitiu que essa pessoa morresse tão jovem, não viveu nada ainda? Por que o Senhor permitiu? A gente sempre está querendo jogar o ônus da situação nas mãos de Deus. Por que o Senhor permitiu? Por que isso aconteceu? Irmãos, Deus poderia entrar em cena ali, aparecer e falar: eu não tenho nada a ver com isso. Isso aconteceu porque um dia lá atrás alguém resolveu desobedecer minha vontade, e vocês estão colhendo o que foi plantado. A morte é uma consequência da desobediência. A morte é uma consequência do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O meu filho, ele vai nascer homem, ser humano, sem pecado. Ele vai viver nessa terra. Depois de 33 anos, ele vai ser pregado numa cruz. Ele vai derramar o seu sangue. E quando aquele sangue for derramado e ele for morto ali naquela cruz, tudo que foi feito lá atrás será desfeito na morte de Jesus. Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Hoje, a melhor maneira de você comemorar o Natal é estar na presença de Deus. É bom a gente se reunir em família. Aqueles que têm mais uma condição financeira melhor, comprar lá o seu peru, o seu chester, fazer uma mesa farta com muitas frutas, é muito bom, não tem nada de errado nisso. Aqueles que não têm tanta condição assim, faz lá a sua mesinha simples, come junto em família, não tem nada de errado nisso. Tudo isso é bom, tudo isso pode ser feito, mas a melhor maneira de você celebrar o Natal é você agradecendo a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para te salvar da morte. Porque sem Jesus, todos nós estaríamos condenados à morte até hoje. Mas em Jesus, nós temos vida. Em Jesus nós temos vida. Nós temos vida. Nós temos vida. E vida com abundância. Então eu quero dizer isso para você que está aqui nessa noite. Quero dizer isso para vocês, para todos nós, para aqueles que estão ali assistindo e vão assistir esse culto através do YouTube. Jesus veio para trazer vida a um mundo que está mergulhado na morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, da desobediência, mas também a vida entrou no mundo por causa da obediência de Jesus. Jesus restaurou tudo aquilo que havia sido destruído pelo pecado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre.